O homem colocou os pés na lua e ainda pisa, incerto, inseguro, trôpego. Na terra onde se está, no espaço onde se pendura, balança, constrói o futuro sem saber como e por quê. Enquanto o conhecimento ultrapassa fronteiras e a tecnologia dá grandes saltos, ainda preso ao passado, o homem engatinha. A indústria da construção é um dos ramos de atividade que mais emprega no Brasil. São milhares de trabalhadores numa atividade pressionada pelo mercado, pelo sistema financeiro, pelo desemprego, pela qualificação da mão de obra, pela privatização, terceirização e busca da qualidade. No entanto, ela caminha lentamente, ficando atrás de outros setores que avançam com modernas tecnologias, equipamentos e processos. Mais do que constranger, essa situação contrapõe-se aos objetivos básicos de toda empresa moderna. Por que esses objetivos não vêm sendo atingidos? Esse é o grande desafio dos empresários da construção. O mundo está passando por um processo de mudanças e algumas atividades não acompanham essa transformação na mesma velocidade, principalmente a indústria da construção. Entretanto, algumas empresas já encontraram o caminho para a maior produtividade, melhor qualidade e para serem mais competitivas. A alavanca que tem movido essas empresas está apoiada em 5 pontos básicos de gerenciamento que devem ser desenvolvidos ao mesmo tempo. É o que se chama de administração total do negócio. Esses 5 pontos estão interrelacionados e de nada adianta gerenciar apenas um deles isoladamente. E mais, em cada uma das áreas a atuação deve ser abrangente. Hoje, as empresas administram os seus custos parcialmente, ou seja, não possuem o controle dos custos gerados dentro do processo como um todo. Desde as atividades de identificação das necessidades dos clientes até a manutenção de obras acabadas. Antes, o preço era determinado pelo custo ao qual se acrescentava o lucro desejado. Depois, a competitividade fez com que o preço fosse determinado pelo mercado. Agora, o preço é determinado pelo mercado e pelo lucro estabelecido para remunerar o capital. Portanto, para se obter lucro, o custo deve ser muito bem administrado. As empresas necessitam aperfeiçoar o orçamento, o planejamento e o controle, e conhecer as suas perdas reais. Principalmente as provocadas por falta de coordenação de projeto, falta de planejamento das atividades, compra de materiais, falta de métodos adequados de execução, falta de racionalização de trabalho, retrabalho em obras, perdas de materiais, transporte de material na obra, acidentes no trabalho e muitas outras. As empresas precisam imediatamente iniciar a implantação de um sistema de gestão da qualidade, pois poucas do ramo da indústria da construção possuem esse sistema implantado ou que esteja funcionando satisfatoriamente. Hoje sabemos que para termos um produto ou serviço de qualidade, é necessário que o processo de execução esteja em todas as suas etapas, sob controle, e as pessoas sabendo o que, por quê, como e quando fazer o seu trabalho, de maneira comprometida e participativa, a fim de obter a qualidade no processo de execução. A qualidade no atendimento passa a ter importância ímpar, tanto quanto a qualidade do produto, visando atender aos clientes em suas expectativas, necessidades e desejos.
A segurança e saúde no trabalho são outros requisitos primordiais para o sucesso de implantação da qualidade. É preciso garantir um ambiente em condições de propiciar às pessoas melhoria na sua qualidade de vida. Muitas empresas não conhecem seus verdadeiros índices de produção. Baseiam-se somente em índices médios de mercado, não verificando o seu desempenho em cada atividade do processo de execução. Se estiverem trabalhando com melhor produtividade e não perceberem, estão perdendo esta vantagem competitiva. Além disso, a educação e treinamento dos operários são fatores básicos para a melhoria da produtividade e eficiência dos processos. Os métodos de execução devem ser cada vez mais racionalizados e os procedimentos de execução verdadeiramente compreendidos pelos operários. As empresas devem valorizar cada vez mais os seus recursos humanos, através da constante educação e treinamento dos empregados, estimulando a criatividade e o progresso e proporcionando a eles oportunidades de crescimento individual e profissional. Ações devem ser desenvolvidas para que as pessoas percebam e se conscientizem de que a mudança é necessária. Tenham visão de futuro e de novos horizontes. Desenvolvam ações através de trabalho em equipe. Se envolvam no processo de mudança, propiciando a redução do medo. Atuem nas crenças, práticas e sistemas gerenciais. Valorizem a execução dos produtos e serviços. Também fazem parte da administração dos recursos, a aquisição e o estoque de materiais, e a administração do canteiro de obras. Se olharmos para outros ramos de atividades, notaremos que são necessárias dezenas de máquinas, equipamentos e ferramentas para se fabricar um produto. No entanto, a construção utiliza pouquíssimos equipamentos e máquinas para executar um edifício. São necessárias melhorias urgentes na tecnologia e nos métodos de execução, para que possamos desenvolver o nosso sistema produtivo. Quando falamos em tecnologia e de máquinas, equipamentos e ferramentas, não devemos nos esquecer de que a qualidade e a produtividade só serão atingidas se a obra estiver em condições adequadas de trabalho, com segurança e saúde aos trabalhadores. Não se pode esperar qualidade e produtividade na obra sem as condições mínimas de vida, como um alojamento decente, com vestiário, chuveiros, área de lazer, refeitório, assim como refeições com as calorias indispensáveis para um dia de trabalho. De um ponto de vista mais profundo, a dimensão humana da qualidade diz que desde que haja qualidade na vida das pessoas, haverá também qualidade nos produtos e serviços que elas oferecem. O crescimento de uma organização depende do trabalho realizado por seus homens, e o crescimento do homem está diretamente ligado ao seu trabalho, devendo ser um meio para a sua plena realização profissional e pessoal, que o torna mais satisfeito e feliz. Hoje, uma condição básica de sucesso é ter nas obras pessoas motivadas para o trabalho. Para isso, elas precisam estar comprometidas, necessitam participar do processo e só vão participar se tiverem informação correta de como executar o seu trabalho e a importância deste para o sucesso do empreendimento. Devem ser abordadas as questões mais profundas, as que tornam os componentes humanos das organizações incapazes ou desmotivados para alcançarem a verdadeira eficiência. A motivação pode ser obtida principalmente pela melhoria da qualidade de vida. Em resumo, todo e qualquer processo somente pode ser implantado com homens motivados. E foi exatamente visando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria da construção
que foi alterada a norma regulamentadora número 18, Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Essa norma foi atualizada para fazer frente à evolução dos métodos, dos avanços da tecnologia e das relações do trabalho. A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho criou um grupo técnico constituído pelas Delegacias Regionais do Trabalho e a Fundacentro, com a incumbência de apresentar propostas visando a reformulação da norma regulamentadora número 18. A Secretaria de Segurança e Saúde deu prazo para recebimento de sugestões. Um grande número delas foi analisado e discutido com um grupo técnico de trabalho. Em maio de 1995, foi constituída uma comissão tripartite e paritária composta de representantes dos trabalhadores, empregadores e governo, destinada à conclusão do texto final da norma. Considerando o consenso entre os segmentos participantes da comissão tripartite, a Secretaria aprovou o texto. É sempre bom lembrar que esta norma é exclusiva para a indústria da construção, fato que por si só já revela a sua importância. Mais do que lei, a NR18 é um instrumento que visa a melhoria do ambiente de trabalho da indústria da construção, que por suas peculiaridades cria situações de riscos que afetam a segurança, a saúde e a vida do trabalhador. E isso é fácil de provar através de uma rápida passagem pelos itens da NR18. A comunicação prévia é um documento que deve ser encaminhado à Delegacia Regional do Trabalho antes do início da obra e deve conter endereço, tipo da obra, datas previstas de início e conclusão e número máximo previsto de trabalhadores. O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, conhecido pela sigla PCMAT, é composto pelos seguintes documentos: Memorial sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho nas Atividades e Operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas. Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra. Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas. Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT. Layout inicial do canteiro de obra, contendo inclusive previsão de dimensionamento das áreas de vivência. Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com sua carga horária. O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PCMAT, deverá ser elaborado e implantado nos 2 primeiros anos de acordo com o número de trabalhadores. Estabelecimentos com 100 ou mais trabalhadores a partir da data da publicação da norma, ou seja, 7 de julho de 95. Estabelecimentos com 50 ou mais trabalhadores a partir de 7 de julho de 96. Estabelecimentos com 20 ou mais trabalhadores a partir de 7 de julho de 1997. O PCMAT tem como objetivo principal garantir que as empresas tenham um programa preventivo de acidentes e doenças do trabalho, enfocando principalmente as atividades de projeto, planejamento e educação. O PCMAT contempla também as exigências contidas na NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos. Porém, a NR9 está articulada com as exigências da NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, que tem como objetivo a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores através dos exames admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional habilitado na área de segurança do trabalho.
O grande destaque das alterações da norma são os itens referentes às áreas de vivência. Os itens mais importantes são os seguintes: não é permitido um deslocamento superior a 150 metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. O vestiário deve ter armários dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado. O alojamento deve estar enquadrado nas seguintes orientações: não estar situado em subsolos ou porões das edificações. Área mínima de 3 metros quadrados por módulo composto por cama e armário, incluindo área de circulação. Pé direito de 2,5 metros para cama simples e de 3,5 metros para beliche. A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. As dimensões mínimas das camas devem ser de 80 centímetros por 1,90 metro. A distância entre o ripamento do estrado deve ser de 5 centímetros, dispondo ainda de colchão com densidade 26 e espessura mínima de 10 centímetros. As camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem como cobertor, quando as condições climáticas assim o exigirem. Os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões mínimas: 1,20 metro de altura por 30 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade, com separação ou prateleira horizontal. Ou 80 centímetros de altura por 50 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade, com divisão no sentido vertical. O fornecimento de água potável deverá ser feito por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar, na proporção de 1 para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração, sendo proibido o uso de copos coletivos. É vedada a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos. O local para refeições não deve estar situado em subsolos ou porões das edificações. Independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro. As áreas de vivência devem possuir local próprio, coberto, ventilado e iluminado, para que o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas. Deve ser dotado de tanques individuais ou coletivos em número adequado. A empresa poderá contratar serviços de terceiros em substituição à lavanderia, porém sem ônus para o trabalhador. Nas áreas de vivência, devem ser previstos locais para a recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeições para este fim. Quando se tratar de frentes de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, deverá ser instalado ambulatório. Nos trabalhos de demolição, escavações, fundações e desmonte de rocha, a NR 18 traz como principais alterações o seguinte: deve ter responsável técnico legalmente habilitado. Os taludes instáveis das escavações, com profundidade superior a 1,25 metros, devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. Para a elaboração de projetos e execução das escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas da NBR 9061/85 da ABNT. Os taludes com altura superior a 1,75 metros devem ter estabilidade garantida. Em caso específico de tubulões a céu aberto e abertura de base, o estudo geotécnico será obrigatório para profundidade superior a 3 metros. Este item aborda basicamente a segurança na utilização de serra circular com todos os seus dispositivos de proteção. Ela deve ser instalada em locais cobertos para proteção contra quedas de materiais e intempéries.
A área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve ter cobertura resistente para a proteção do trabalhador. Devem ser colocadas pranchas de madeira firmemente apoiadas sobre as armações das formas para a circulação dos operários. Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos de ligação protegidos contra choques mecânicos e cortes. A colocação de pilares e vigas deve ser feita de maneira que, ainda suspensos pelo equipamento de guindar, se executem a aprumagem, marcação e fixação das peças. Nas operações de soldagem e corte a quente, há a exigência de qualificação do funcionário. Nas operações em chumbo, zinco ou materiais revestidos de cádmio, será obrigatória a remoção por ventilação exaustora dos fumos metálicos originados no processo. As escadas provisórias de uso coletivo devem ter largura mínima de 80 centímetros, tendo pelo menos a cada 2,90 metros de altura um patamar intermediário. É proibido o uso de escada de mão com montante único. As rampas provisórias não devem ultrapassar 30 graus de inclinação em relação ao piso. E naquelas com inclinação superior a 18 graus, devem ser fixadas peças transversais espaçadas em 40 centímetros no máximo. É obrigatória a instalação de proteção onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. Em todo o perímetro da construção de edifícios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje, com no mínimo 2,50 metros e complemento de 80 centímetros de extensão, com inclinação de 45 graus a partir de sua extremidade. Acima e a partir da primeira plataforma principal de proteção, devem ser instaladas também plataformas secundárias de proteção em balanço de 3 em 3 lajes. Elas devem ter, no mínimo, 1,40 metros de balanço e um complemento de 80 centímetros de extensão, com inclinação de 45 graus a partir de sua extremidade. Na construção de edifícios com pavimentos no subsolo, devem ser instaladas ainda plataformas terciárias de proteção de 2 em 2 lajes, contadas em direção ao subsolo e a partir da laje referente à instalação da plataforma principal de proteção. Essas plataformas devem ter, no mínimo, 2,20 metros de projeção horizontal da face externa da construção e um complemento de 80 centímetros de extensão, com inclinação de 45 graus a partir da sua extremidade. Além da colocação de bandejas, é necessária a colocação de tela resistente, fechando todo o perímetro da edificação a partir da plataforma principal. Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado que terá sua função anotada em carteira de trabalho. É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar. É obrigatória a instalação de cancela no acesso de entrada à torre do elevador de passageiros, equipadas com dispositivo de segurança que impeçam a abertura quando o elevador não estiver no nível do pavimento. Nos edifícios em construção com mais de 12 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de pelo menos um elevador de passageiros, devendo o seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra. Os elevadores de materiais devem ser dotados de botão em cada pavimento para acionar lâmpada ou campainha junto ao guincheiro, a fim de garantir comunicação única. A partir de 7 de julho de 1999,
os edifícios com 8 ou mais pavimentos devem ter o elevador instalado a partir da execução da 7ª laje e esse canteiro deve possuir pelo menos 30 trabalhadores. A partir de 7 de julho de 1998, o elevador de passageiros deve ser instalado em edifícios com 10 ou mais pavimentos já a partir da 7ª laje. E o canteiro de obras deve possuir pelo menos 40 trabalhadores. É proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2 metros e largura inferior a 90 centímetros. Os andaimes de madeira não podem ser utilizados em obras acima de 3 pavimentos ou altura equivalente. Os andaimes fachadeiros devem ter proteção com tela de arame galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalente desde a primeira plataforma de trabalho até pelo menos 2 metros acima da última plataforma de trabalho. Em quaisquer atividades em que não seja possível a instalação de andaimes, é permitida a utilização de cadeira suspensa sustentada por cabo de aço. É obrigatória a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras de construção, conforme o disposto na NBR 6327/83 da ABNT. A NR 18 estabelece que devem ser usados dispositivos que permitam a movimentação segura dos trabalhadores, sendo obrigatória a instalação de cabo-guia de aço para a fixação do cinto de segurança tipo paraquedista. A norma proíbe o trabalho em telhado sobre fornos ou qualquer outro equipamento que haja emanação de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser previamente desligado para a realização desses serviços. Também não é permitido o trabalho em telhados em dia de chuva ou vento, bem como concentrar cargas no mesmo ponto. Na execução de trabalhos com risco de queda na água, devem ser usados coletes salva-vidas ou outros equipamentos de flutuação. Além de atender ao regulamento para o tráfego marítimo e ao regulamento internacional para evitar abarroamentos no mar, as plataformas de trabalho devem ser providas de linhas de segurança, ancoradas em terra firme, ter superfícies antiderrapantes e ter os trabalhadores usando coletes salva-vidas. O trabalho em locais confinados deve incluir inspeção prévia, avaliação de riscos, monitoramento, ventilação local exaustora e elaboração de ordens de serviço. 2 trabalhadores a cada grupo de 20 devem ser treinados para resgate. As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras devem ser constituídas de chave geral do tipo blindada, de acordo com a aprovação da concessionária local de energia instalada no quadro principal de distribuição. Chave individual para cada circuito de derivação. Chave faca blindada em quadro de tomadas. Chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos. É importante lembrar que todas as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterradas. Neste item, a NR 18 traz 4 observações, começando com a necessidade de proteção de todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores. As máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra a incidência de raios solares e intempéries. O ambiente onde estão localizadas as máquinas e equipamentos devem ter iluminação natural e ou artificial, conforme a NBR 5413/91 da ABNT. As ferramentas de fixação à pólvora somente poderão ser utilizadas por trabalhadores maiores de 18 anos.
A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação. Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. A utilização de veículos a título precário para o transporte de passageiros somente será permitida em vias que não apresentem condição de tráfego para ônibus. Neste caso, os veículos devem apresentar as seguintes condições mínimas de segurança: carroceria em todo o perímetro do veículo, guardas altas e cobertura a 2,10 metros do piso, assentos com espuma revestida de 45 centímetros de largura por 35 de profundidade e 45 centímetros de altura, com encosto e cinto de segurança de 3 pontos. Barras de apoio para as mãos a 10 centímetros da cobertura. Corredor de passagem com no mínimo 80 centímetros. Material transportado separadamente das pessoas. Escada com corrimão, sistema de ventilação e de comunicação entre a cobertura e a cabina do veículo. Em todos os locais onde são empregadas substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser tomadas medidas especiais de segurança. Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. No item referente à sinalização de segurança, estão abordadas praticamente todas as identificações, advertências e alertas. Também inclui obrigatoriedade do uso de coletes e tiras refletivas nos serviços em vias públicas. A norma estabelece um treinamento admissional de no mínimo 6 horas, visando informar o trabalhador sobre as condições e meio ambiente de trabalho, os riscos inerentes à sua função, a utilização adequada dos equipamentos de proteção e sobre os sistemas de proteção coletiva. O item prevê ainda treinamento periódico sempre que se tornar necessário e ao início de cada fase da obra. O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido. Quando houver diferença de nível, o entulho ou sobra de materiais deve ser coletado por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. Entulhos, sobra de materiais e queima de lixo ou de qualquer outro material no interior do canteiro é proibido pela norma. Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente e ter altura mínima de 2,20 metros. Nas atividades da indústria da construção com mais de 2 pavimentos, a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, é obrigatória a construção de galerias sobre o passeio com altura interna livre de, no mínimo, 3 metros. Em caso de acidente fatal, comunicar de imediato à autoridade competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho. A empresa deve encaminhar à Fundacentro o anexo 1, ficha de acidente do trabalho, até 10 dias após a ocorrência. E o anexo 2, resumo estatístico anual até o último dia útil de fevereiro.
Quando a empresa possuir na mesma cidade um ou mais canteiros de obras com menos de 70 funcionários, deve constituir uma CIPA centralizada. No caso de possuir 70 ou mais funcionários por obra, deve constituir a CIPA por estabelecimento. A CIPA será composta de representantes dos empregados e do empregador, devendo ter pelo menos um representante titular e um suplente por grupo de até 50 empregados. Ficam desobrigados de constituir CIPA os canteiros de obras cuja construção não exceda 180 dias, devendo ser constituída a Comissão Provisória de Prevenção de Acidentes. Foram criados o Comitê Permanente Nacional e os Comitês Permanentes Regionais, compostos por técnicos do governo, trabalhadores, empregadores e entidades profissionais de segurança e saúde do trabalho, que terão como atribuições básicas estudar e propor medidas para a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho na indústria da construção. A NR18 traz ainda disposições gerais sobre vários itens da norma antiga que serão válidos até a publicação dos RTP, Regulamentos Técnicos de Procedimentos. Esses regulamentos serão elaborados por uma comissão integrada pelos técnicos da Fundacentro e delegacias regionais do trabalho. Bem, sabemos que é uma norma que, com o passar do tempo, precisa ser melhorada e que sempre será encarada de duas formas. Alguns empresários poderão considerá-la como um entrave. Outros encontrarão na NR18 uma fonte para ajudá-los a melhorar o ambiente de trabalho, para que se possa executar a obra com mais tranquilidade, mais harmonia, mais força, mais equilíbrio, mais felicidade, mais verdade, mais amor, mais saúde, mais segurança, obtendo o completo envolvimento e comprometimento dos trabalhadores. Lembramos que esses valores são os alicerces do sucesso de qualquer plano de melhoria. Então, é importante associar a NR18 ao sistema de gestão da qualidade da empresa, para podermos eliminar as não conformidades que geram os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O primeiro passo, sem dúvida, é identificar as causas dos acidentes que estão ligadas às condições ambientais de segurança e, em grande parte, são originadas por falha do sistema de gestão, como falta de clareza de objetivos, falta de estímulo e de motivação, burocracia excessiva, comunicação deficiente, enfoque somente no resultado financeiro, falta de informação, formação e capacitação inexistente, insegurança no emprego, liderança inexistente, métodos deficientes, necessidades básicas insatisfeitas, padrões arcaicos de gerenciamento, planejamento ineficiente, políticas inadequadas, processo fora de controle, qualidade da gerência, recrutamento e seleção, decisões conflitantes, remuneração, benefícios, ritmo de trabalho, visão parcial da empresa. Sabemos, por estudos, que 80 a 85% dos acidentes são gerados por falhas provocadas pela administração, ou seja, falhas provocadas por diretores, gerentes, engenheiros, mestres e encarregados. Somente 10 a 15% dos acidentes são gerados pelo operacional. Isso evidencia que há problemas de gestão e de organização. Os problemas têm suas raízes não tanto nas estruturas econômicas, a nível de corporação, nação ou mundo, mas nos indivíduos que compõem as organizações. A NR18 traz o mínimo, mas para dar a grande virada e fazer a diferença, é preciso ir além das normas. Devemos nos adequar ao mercado, usar a criatividade e administrar o negócio de forma total. Sonho? Utopia? Não.
muitas empresas enfrentam o desafio dos novos tempos. A Matec Engenharia é uma empresa voltada para a construção civil atuante no setor privado, sendo que ela vem se destacando nesse mercado com poucos anos de vida, motivado pela conquista de clientes de nome reconhecido no mercado nacional. Os ingredientes utilizados nesse processo, que tem como filosofia desta empresa, são buscas tecnológicas visando reduções de prazo e custo com qualidade e produtividade. Para que tudo isso aconteça, ou seja, construir diferente, a essência disso tudo está voltada para o ser humano ou profissional, onde a Matec Engenharia procura valorizar, investindo em treinamento, boas condições de trabalho e boa remuneração. É uma coisa que a gente está procurando, vamos dizer, desenvolver a integração do funcionário nesse ambiente de trabalho dele, fazer com que ele tenha, vamos dizer, um sentimento pelaquilo que ele está fazendo, tá? Vamos dizer, saber que ele está construindo um edifício, um apartamento, quer dizer, ele sentir que ele faz parte de um todo. Tá? A tarefa nossa hoje é que esse funcionário consiga ver que o que ele está fazendo hoje vai ser no futuro entregue para um cliente, no qual ele vai estar representando, ou seja, o pouquinho que ele fez está representando a empresa lá na frente, para o cliente. Você tendo um ambiente mais saudável, vamos dizer assim, a gente consegue evitar problemas de briga, embriaguez, isso tudo reduziu demais, drasticamente, né? Porque a gente não tem mais isso, você tem um grêmio que ele pode participar, quer dizer, então nas horas vagas ele participa junto com os amigos, numa disputa de um pebolim, de alguma coisa assim, um snooker e tal. E de outro lado, em termos de obra, você percebe que desperta hoje o sentimento dele fazer o serviço com qualidade. A Camargo Corrêa tem conseguido, em segurança do trabalho, resultados inéditos quando comparado com qualquer segmento da indústria e principalmente quando comparado com o segmento da indústria da construção civil. Para que esses resultados pudessem ser alcançados, a Camargo Corrêa desenvolveu uma série de ações e nós podemos citar dentro dessas ações a análise prevencionista de tarefa, o diálogo diário de segurança, o relatório diário de análise prevencionista e incorporamos a estas ferramentas todas as recomendações contidas na NR18. Como resultado de todo o trabalho e todo este conjunto de ações, nós podemos citar: já atingimos, em uma determinada obra, 6 milhões de horas trabalhadas sem ocorrência de nenhum acidente ou doença do trabalho. Isto é, estamos desde 1992 até a presente data sem ocorrência de acidentes ou doenças do trabalho. Já atingimos por 2 vezes resultados de 0 acidente ou doença do trabalho em 22 empreendimentos espalhados por todo o país. Para que nós pudéssemos conseguir esse resultado, foi necessário um envolvimento muito grande de todos os nossos profissionais. E dentro das ações contidas para a excelência na Camargo Corrêa, foi sempre a prioridade dela, o desenvolvimento e o crescimento profissional de seus trabalhadores. Por isso, hoje você vê nos olhos dos próprios operários que trabalham no canteiro de obra uma felicidade, se podemos dizer assim, ou pelo menos uma segurança, não só física do ambiente de trabalho, como uma segurança em termos de se sentir respaldado pela empresa que olha por eles. Então, como foi dito antes, eles trabalham melhor, eles se desenvolvem melhor no canteiro, com isso dando a todos uma condição de qualidade bem melhor do que normalmente se vê em outros locais de trabalho, fazendo com que os operários que, porventura, de uma empreiteira ou da própria construtora, que venham a sair de um canteiro de obra por um momento de término de um edifício, sintam e solicitam com muita insistência para que voltem a trabalhar conosco. E aí está o maior testemunho de que nós estamos no caminho certo. Como se vê, a NR18 não obriga ninguém a ir além. Ela apenas mostra que há um caminho. A sobrevivência não é obrigatória.